Entre no Google e veja quantas vezes o nome Jesus Cristo aparece. Se você colocar em inglês, Jesus Christ, vai se surpreender ainda mais. No entanto, seus seguidores enfrentam perseguições no mundo inteiro. E sobre isso nos fala Renato Reis, que tem visto de perto essas dificuldades. No quadro Prazer de Ler, vamos indicar um livro que conta a história de Jesus, de uma maneira completamente diferente. Nossos missionários da Junta de Missões Mundiais foram à China conhecer a história da Moça da Chuva. Você conhece essa história, Natália? Ainda não, vamos conhecer? Vamos conhecer e também vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo, na mensagem de Israel Belo de Azevedo. Nosso entrevistado de hoje no Convite à Vida é Renato Reis. Ele trabalha na Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Esta convenção envia missionários para o mundo inteiro, inclusive para o continente asiático. E todos os missionários que atuam na Ásia são coordenados pelo pastor Renato Reis, que está conosco hoje aqui e vai nos informar sobre como está o interesse por Jesus Cristo no mundo em que nós vivemos, na Ásia em particular. Renato, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso Convite à Vida para esclarecer os nossos ouvintes e telespectadores sobre a obra missionária no mundo. Eu que agradeço. Na verdade, uma grande alegria poder participar desse programa e esclarecer as pessoas a respeito de assunto tão importante. Então vamos logo à primeira pergunta que as pessoas têm uma imensa curiosidade. A pergunta é a seguinte: podemos dizer que no mundo de hoje há liberdade de expressão religiosa ou não? Israel, a resposta é sim e não. Você tem lugares onde há total liberdade religiosa. Os missionários entram e saem, têm visto e podem trabalhar com os crentes locais. E há outros lugares em que sequer visto de turista é dado às pessoas que querem entrar nesses países. E quais são esses países onde a dificuldade é mais intensa? Normalmente são países ligados ao comunismo e ao islamismo. Nos países ligados ao comunismo, por exemplo, você tem a Coreia do Norte, considerado o país mais fechado do planeta. Às vezes o governo não dá visto de turista para se entrar ali. E todo aquele que é descoberto como crente em Jesus ou de uma outra religião qualquer, ele é preso, é afastado totalmente de qualquer comunicação com a sua família e passa muitas restrições. Há notícias de que muitos deles são mortos. Eu tenho várias histórias a esse respeito, mas eu participei de uma situação muito interessante, Renato. Foi a seguinte: eu estive na China acompanhando um nosso missionário lá, que atua em outra área, não como missionário, mas em outra área, e ele me levou a um projeto que ele tem na fronteira da China com a Coreia do Norte. É um projeto para distribuir comida, basicamente arroz. Então a pessoa atravessa a fronteira com risco de morte. Na época do gelo é mais fácil atravessar, os guardas estão por ali, mas se conseguem atravessar, vêm, recebem esse arroz. Mas junto recebe o Evangelho de Jesus Cristo. E volta até ao seu país. Eu tenho esperança que quando a Coreia se abrir, nós vamos encontrar muitas pessoas que foram buscar o arroz do lado chinês e levaram também no seu coração a palavra de Deus, levaram Jesus Cristo. Você também acha que isso pode ser possível? Na verdade, Israel, a gente não sabe o que Deus está fazendo por completo. Deus tem usado essa situação que nós conhecemos também. É verdade que alguns têm saído, recebido o Evangelho e voltado com essa mensagem para alcançar o seu povo. Nós não sabemos notícias do que acontece com essas pessoas depois que retornam à Coreia do Norte, mas isso de verdade tem acontecido e a nossa esperança é essa mesmo, que no futuro, quando nós tivermos mais liberdade lá, nós tenhamos conhecimento de vidas que foram transformadas, famílias conquistadas, igrejas plantadas naquele lugar. Mas você falava também de outro tipo de restrição que há no mundo islâmico. Sim. Países ligados ao islamismo e que adotam a lei denominada Sharia, eles então impõem muitas restrições. Que países são esses? Posso citar a Arábia Saudita, o Irã,
o Iêmen e outros países ali do Oriente Médio, e também a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Nestes países, qualquer pessoa que queira abandonar a religião islâmica vai sofrer muita perseguição por parte de sua família e das autoridades locais também. Agora, você acha que isso impede o interesse por Jesus Cristo? Você acha que há latente no mundo, embora secreto, escondido, o interesse por Jesus Cristo, por conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, ou essas políticas já conseguiram eliminar esse interesse? Pastor, isso é muito interessante. Exatamente nesses lugares, a gente ouve falar de histórias de pessoas que estão sedentas por encontrarem alguém que possa falar a elas do amor de Deus, de Cristo, da palavra do Senhor. A gente tem histórias, por exemplo, de uma pessoa que saiu do Tibete, caminhou horas até chegar a um hospital numa cidade muito distante de onde ela vivia para tratar de um filho. E lá ela conheceu o amor de Deus e conseguiu levar de volta para a sua comunidade, lá nas montanhas do Tibete. São histórias que impressionam a gente, de gente que não tem acesso ao Evangelho, mas quando encontram alguém do Ocidente, um cristão, elas perguntam, estão carentes de ouvir do amor de Deus. Em que país você nota-se um interesse mais vivo, mais forte por Jesus Cristo ao redor do mundo? Olha, eu ouço falar muito da China. A China tem sido alvo do amor de Deus, da obra do Espírito Santo, de uma maneira impressionante nesses últimos anos. Nós temos notícias que todos os dias ali se convertem 20 mil pessoas. São pessoas que se convertem e se congregam nas igrejas chamadas subterrâneas. Mas Deus tem agido nesse lugar e em outros também. Há pessoas interessadas, sedentas, e Deus tem dado resposta a essas pessoas. Apesar das restrições? Apesar das restrições, sim, sem dúvida. Bem, eu estou aqui com o pastor Renato Reis, que coordena o trabalho missionário da Convenção Batista Brasileira na Ásia, e daqui a pouco vamos ouvi-lo um pouco mais sobre o que Deus está fazendo no mundo, para você participar, para você orar, para você também colaborar com esta obra tão valiosa de apresentar Jesus às pessoas onde quer que estejam. Em que cidade Jesus começou a pregar? Entre no nosso site, responda esta pergunta e concorra a um exemplar do livro O Amor Andou Entre Nós, de Paul Miller, editora Vida Nova. Serão 3 ganhadores e você pode ser um deles. Participe, deixe a sua resposta em nosso site. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a 3ª maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos batistas do sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos.
Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância, o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar. Foi numa sexta-feira. Naquele dia, em meio a anúncios para a venda de baratas, um modelo de automóvel, o Jornal do Brasil, que era o mais importante jornal brasileiro à época, trazia suas preocupações em torno do carnaval. Então, numa matéria, reclamava de indivíduos mal educados, licenciosos e turbulentos no curso das batalhas nas ruas. Getúlio Vargas, o presidente da República, despachava no Palácio Rio Negro. Nesse dia, então, sexta-feira, 21 de fevereiro, reuniam-se a partir das 7h35 da noite, numa das salas do edifício Judson, primeiro à direita de quem entra no Colégio Batista, irmãos de várias igrejas batistas. O objetivo dessas igrejas e irmãos era organizar a Igreja Batista de Itacuruçá. A Igreja Batista de Itacuruçá teve pastores com um tempo bastante longo. Basicamente, os dois pastores que mais tempo ficaram na igreja foram o pastor Allen, pastor fundador, e o pastor Lessa, pastor Elcio da Silva Lessa. São os dois pastores que deram a cara, o jeito de ser da nossa igreja. O pastor Elcio se aposentou, bem como o pastor Allen se aposentou, e veio então o pastor Darcy do Zirek, que ficou um tempo muito curto, cerca de 2 anos e meio no pastorado da igreja, e também se ausentou. Eu era membro da igreja e eu fui então convidado para ser o pastor da igreja. Estou aqui então desde 1999, dezembro de 1999. Estamos de volta aqui com o pastor Renato Reis, da Convenção Batista Brasileira, atuando na coordenação dos missionários que atuam no continente asiático, enviados pela Junta de Missões Mundiais. Renato, você que coordena o continente asiático, certamente está acompanhando o drama do pastor Youssef Nadahani, que não atua em cooperação conosco, com os batistas no Brasil, mas sem dúvida é alguém que nesse momento está correndo sério risco de morte. O que podemos fazer para colaborar e contribuir com a situação do pastor Youssef do Irã? Jael, esse assunto do Youssef é bem interessante. Ele já tem frequentado a mídia há mais ou menos 3 anos. O que se sabe é que ele é um camarada muito fiel ao Evangelho, íntegro, e por causa dessa sua fidelidade e integridade, ele tem pago um preço muito alto. Foi preso, foi condenado à morte há cerca de 1 ano e meio atrás. E o seu assunto, volta e meia, está na imprensa. A gente tem sempre que perguntar quais são as intenções desse assunto voltar e ir embora. Claro. Mas é verdade, esse camarada é fiel, tem pago um preço alto, ele, sua família, está incomunicável com ele, seus filhos. Nós podemos orar por ele, devemos orar por ele, para que Deus o mantenha fiel e Deus use a sua vida em qualquer circunstância, preso ou solto, para dar testemunho do que Cristo pode fazer na vida de todos aqueles que creem. E certamente deve ser do seu conhecimento a outros Youssef espalhados por esse mundo, não é verdade? Sem dúvida, há muitos. E eu tenho conhecimento de gente que está bem próxima aos nossos missionários. Gente que contam histórias
da gente derramar lágrimas, gente que pelo simples fato de carregar uma Bíblia, de ser pego num estudo bíblico na casa de alguém, então é preso, é torturado, a sua família o renega, gente que paga preço alto. Eu louvo a Deus pela vida destes que têm servido a Jesus e paga o preço de seguir o Evangelho. E para esses países onde há esse tipo de restrição tão intensa assim, a nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira envia missionários ou ali nós não entramos? Logicamente, nunca podemos pensar em enviar um missionário tradicional, daquele que vai com a Bíblia debaixo do braço, folhetos à mão. Isso é impensado. Mas nós podemos usar aquele tipo de missionário chamado bivocacionado. Ele, além do Evangelho no coração e da Bíblia no coração, ele tem uma profissão. Ele pode ser um professor universitário ou mesmo de crianças, pode ser um técnico de futebol, já que o Brasil é admirado no mundo inteiro pelo futebol que joga, pode ser um professor de artes marciais, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, enfim, qualquer pessoa que tenha uma profissão, saiba exercê-la bem e viver o Evangelho, pode ser uma bênção em campos fechados. Isso já está acontecendo, já há pessoas assim, só que não podemos saber quem são. Isso, nós não podemos divulgar por conta da segurança desses obreiros nesses países. Mas graças a Deus temos enviado missionários para campos fechados, Deus tem levantado essas pessoas e nós temos podido enviá-las aos campos. Ao todo, hoje a Junta está atuando em quantos países ao redor do mundo? No mundo inteiro nós estamos em 74 países, num total de 728 missionários espalhados. Alguns são brasileiros e outros são da própria terra. Sim, mais ou menos metade deles são brasileiros e outros são os próprios nacionais que foram ganhos para Jesus, treinados pelos nossos missionários, supervisionados por eles e então enviados a lugares em que um brasileiro teria dificuldade de chegar. Falamos aqui sobre o mundo onde há restrição. Legal, formal, clara, mas você não acha que, mesmo no chamado mundo livre, no mundo democrático, no mundo ocidental, tem havido restrições? Eu tenho ouvido sobre a Inglaterra. Eu soube de pessoas que foram presas porque quando alguém o abordou na rua, na praça, falou que Jesus era a única solução para a sua vida. Você não teme que isso vá ganhando mais espaço e a restrição deixará de ser apenas do mundo comunista ou do mundo islâmico para ser também no mundo dito livre? Interessante, Israel. A gente fala em liberdade religiosa e aí está o outro extremo dessa liberdade. As pessoas quererem dizer que o Evangelho não pode ser pregado porque ele anuncia Cristo como o único caminho. É a questão da unicidade, da singularidade de Cristo. Então, o Evangelho é uma mensagem exclusivista nesse sentido, não há outra possibilidade. E, infelizmente, mesmo no mundo ocidental, onde se fala tanto em liberdade de expressão, liberdade religiosa, a gente já encontra esse tipo de manifestação, impedindo que o Evangelho seja pregado como ele foi ensinado pelo Senhor Jesus. Você teme que esse tipo de política restritiva possa chegar ao nosso querido Brasil? Eu temo, sim. Isso tem acontecido em países em que a gente nunca imaginou. O irmão mencionou a Inglaterra, mas isso tem acontecido na França, isso tem acontecido em outros países da Europa e é realmente preocupante. Devemos orar para que isso não entre no Brasil e nos impeça daqui e daqui para o mundo pregar o Evangelho. Agora, Renato, eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. Quem é Jesus para você? Para o Renato Reis, para o pastor Renato, quem é Jesus? Jesus, Israel, é o Salvador da minha vida. É o Filho de Deus que foi enviado e revelado a mim de uma maneira muito especial na minha infância. Eu tenho conhecido a Jesus pessoalmente. Ele tem me dado um propósito de vida. Eu creio que Cristo é a solução para todas as pessoas carentes de paz. Cristo é a paz que liberta e deve ser anunciada para o mundo inteiro.
Obrigado, Renato, por sua participação aqui no nosso Convite à Vida. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar assunto tão importante com vocês. Obrigado. Eu estive então aqui com o pastor Renato Reis, que coordena os missionários que atuam pela Convenção Batista Brasileira no continente asiático. Espero que você tenha gostado e se interessado a cooperar, a orar, a participar da obra missionária dos batistas no Brasil e no mundo, porque este é o nosso objetivo. Convite à Vida traz agora o desafio bíblico da semana. E a pergunta, anote aí, é a seguinte: em que cidade Jesus começou o seu ministério? Sabe a resposta? Responda logo. Não sabe? Pesquise. Para responder, acesse o nosso site conviteavida.org.br. Se você preferir nos escrever, escreva para Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Todos aqueles que escreverem para nós vão concorrer a um exemplar. Vamos sortear 5, na verdade, mas cada um vai receber apenas um exemplar do livro O Amor Andou Entre Nós, do mesmo autor de O Poder de uma Vida de Oração, que se chama Paul Miller, publicado esse livro como aquele pela editora Vida Nova. Eu espero a sua resposta, vai ser muito bom sortearmos para você este exemplar do livro O Amor Andou Entre Nós. Convite à Vida, um programa da Igreja Batista da Curuçá, volta daqui a pouco. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Itacuruçá foi muito importante para a minha vida, para a vida dos meus familiares e de toda a minha família e de todos os meus queridos, inclusive aqueles que já estão na glória. O trabalho social também, meu, foi mais especificamente em função dos presidiários, de suas famílias. E eu assumi este trabalho e até durante mais de 10 anos, então de 15 anos durou esse trabalho. E os filhos se envolveram muito no trabalho da juventude, a ponto de que da minha filha chamada Eneida ter iniciado aqui o trabalho, o Embarque Nessa, chamado Embarque Nessa, que era um grupo que reunia jovens de muitas igrejas do Rio e também para atrair pessoas não crentes. E eles fizeram uma reunião no campo do Colégio Batista, onde havia mais de 2.000 pessoas. Fui, assim, extremamente participativa
de Itacuruçá como um todo, assim. Eu quero mostrar para vocês uma relíquia que eu encontrei nos meus guardados, que é a blusa que foi feita para o Embarque Nessa. E assim, o Embarque Nessa foi de uma envergadura tão grande e foram tantos jovens participando que foi um negócio incrível. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa e pensa pelo que lê, aqui estou eu para sugerir de novo um grande livro para você ler. O seu autor é Paul Miller. Eu li deste autor, Paul Miller, um livro magnífico titulado O Poder de uma Vida de Oração. Quando recebi esse livro, que estou com ele em minhas mãos agora, comecei a folhear e não achei grande coisa, mas quando comecei a ler, eu vi que estava também diante de uma grande obra. É esta: O Amor Andou Entre Nós, Aprendendo a Amar como Jesus. Paul Miller é o seu autor, editora Vida Nova. Ao ler o livro, eu descobri, então, que ele foi muito feliz. Ele fez o que qualquer autor faria. Pega as histórias de Jesus Cristo e mostra como isso se aplica aos nossos dias de hoje. Mas ele o faz de maneira magistral. Recomendo fortemente este livro, O Amor Andou Entre Nós, e vou ler só um parágrafo com que ele termina este precioso texto. O amor não somente andou entre nós, ele tem o poder de habitar em nós. Jesus repetiu várias vezes aos que o cercavam, aspas, em mim suas necessidades mais profundas serão satisfeitas, sua necessidade de perdão, amor, esperança, relacionamento e propósito. Eu sou o que vocês têm procurado sua vida inteira. Fecha aspas. Este é o livro O Amor Andou Entre Nós. E o amor aqui é simplesmente Jesus Cristo. Vale a pena ler, porque uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Em que cidade Jesus começou a pregar? Entre no nosso site, responda esta pergunta e concorra a um exemplar do livro O Amor Andou Entre Nós, de Paul Miller, editora Vida Nova. Serão 3 ganhadores e você pode ser um deles. Participe, deixe a sua resposta em nosso site. Nossos missionários da Junta de Missões Mundiais foram à China conhecer a história da Moça da Chuva. Você conhece essa história, Natália? Ainda não, vamos conhecer? Quem é Jesus para você? Para milhões de pessoas no mundo, Jesus é um desconhecido. Muitos sequer ouviram esse nome uma única vez em toda a sua vida. Para outros tantos bilhões, Jesus é apenas um profeta, ou mais um dentre os milhares de deuses que existem. Se queremos tornar Jesus conhecido em todo o mundo, se queremos ir aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, precisamos ir para a Ásia. Na Ásia está a maioria dos povos menos alcançados da Terra, ou seja, mais de 80% dos quase 5 bilhões de pessoas não cristãs vivem nesse continente. Os 3 maiores blocos religiosos não cristãos estão na Ásia, com cerca de 3 bilhões de seguidores. O desafio da tradução da Bíblia na Ásia ainda é muito grande. Das mais de 2.000 línguas que precisam de tradução da Palavra de Deus, mais de 40% estão nessa região. Se queremos ir aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, precisamos ir para a China, pois dentre os países asiáticos mais carentes de Jesus está a China. 9 dos 10 países menos evangelizados e que têm as maiores populações estão na Ásia. Somente na China há cerca de 320 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isto é muito maior que toda a população do Brasil. A China hoje, além de ser a nação mais populosa da Terra,
Com 1 bilhão e 340 milhões de habitantes, por causa de seu fabuloso crescimento econômico, tornou-se a segunda maior potência do planeta, abaixo apenas dos Estados Unidos. Mas em meio a esse espetacular crescimento, milhões de pessoas vivem o caos de uma vida vazia sem Deus. Com uma história iniciada mais de 2000 anos antes de Cristo, a China chega ao século XXI como uma das nações mais carentes do Evangelho. A China tem mais de 400 grupos étnicos e a maioria deles é de não cristãos. As igrejas cristãs que existem são carentes de Bíblia e de treinamento de líderes. Preocupadas em alcançar essa nação, as igrejas batistas brasileiras, através das juntas de missões mundiais, têm investido no envio de missionários e no preparo e sustento de obreiros nacionais. Hoje, a vida está mudando para muitos chineses que estão conhecendo Jesus. Deus está agindo e grandes milagres de transformação estão acontecendo. A jovem missionária Grace é um desses exemplos. Assista agora um vídeo que preparamos para crianças, mas que com certeza vai falar ao seu coração. Veja o que Deus fez através de uma frágil jovem que visitava uma montanha no interior da China, onde vive um povo que está conhecendo Jesus. A moça da chuva, como ela agora é chamada. Ouça o que o Deus de missões vai falar ao seu coração a respeito dessa grande nação e participe. Há um lugar para você na obra de missões mundiais. A moça da chuva. A China é um país que fica muito longe do Brasil. Quando lá é noite, aqui é dia. Para chegar lá, a pessoa tem de tomar um avião e viajar um dia inteiro e uma noite. Na China, as pessoas não comem arroz com feijão, batata frita, bife, como nós comemos. Elas tomam sopa de verduras, sopa de peixe, bolinhos de arroz. E no café da manhã não tem pão com manteiga, café com leite, chocolate, nem café tem. Elas tomam uma sopinha de macarrão ou um mingau de milho antes de sair para o trabalho. E muitas delas saem tão cedo que acabam tomando o café da manhã na rua mesmo. As cidades são barulhentas, com muitos carros e ônibus, e os trens andam sempre lotados. A China é a nação mais populosa da Terra. Andando pelas ruas, a gente vê muita coisa interessante, mas tem gente que acha tudo esquisito, como os espetinhos de escorpião, que eles fritam na hora. Esse é um prato gostoso para muita gente. Para o missionário brasileiro que vai falar de Jesus na China, o dia a dia é cheio de novidades. Ele tem de aprender a falar a língua principal do país, que é o mandarim. E no início, ele não entende nada. Para a missionária Grace, as coisas são bem fáceis. Ela é chinesa e pode sair e falar com as pessoas sem problemas. Pode comer aquelas comidas diferentes e andar pelas ruas sem ficar perdida. Um dia, seus amigos a convidaram para visitar um vilarejo no alto da montanha para falar de Jesus ao povo. Ela então levantou cedo, ficou bem bonita e foi para a montanha. O lugar era feio, as árvores estavam secas, o capim queimado e as casas eram muito pobres. As pessoas então se aproximaram da jovem e começaram a conversar com ela sobre a vida difícil que elas viviam naquele lugar. Havia mais de 1 ano que não chovia. As plantas não podiam crescer, as árvores não davam frutos e muitas pessoas passavam até fome. Elas oravam aos seus deuses todos os dias, mas eles nada faziam. Grace então se encheu de coragem e disse: "O Deus que eu sirvo fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Deus da chuva e pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder." As pessoas então começaram a ficar animadas com as palavras de Grace e disseram que se ela orasse ao seu Deus e ele fizesse chover, ela poderia ir todos os dias àquela montanha visitar as pessoas. A pequena missionária foi para casa e orou a Deus com toda a fé e foi dormir. Então, de madrugada, ela ouviu um barulho e correu até a janela para ver. O céu começou a ficar escuro, cheio de nuvens, trovoadas, e uma pesada chuva caiu sobre aquela montanha. Em todas as montanhas ao redor não caiu nenhuma gotinha de chuva, mas naquele lugar a terra ficou fofinha e as plantas começaram a ganhar vida.
As crianças brincaram na chuva e todos ficaram felizes com aquele milagre. E quando Grace falou do Evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus em seus corações porque viram o amor de Deus por eles. Depois de uns dias, essa pequena e valente menina voltou àquela montanha. E quando as pessoas viram ela chegando, correram gritando: "Nós sabemos quem você é! Você é a moça da chuva!" Todos podiam ver folhinhas verdes brotando no solo. O chefe daquele vilarejo ficou tão feliz de conhecer o Deus verdadeiro que convidou Grace para morar na montanha e ensinar ao povo sobre o Deus que trouxe esperança e alegria àquelas pessoas. Se você quiser, pode orar pelas pessoas que moram naquela distante montanha, para que Deus sempre mande chuva para molhar as plantas e assim elas possam ter legumes, frutas e verduras para se alimentar. E quando você crescer, poderá ser também um missionário ou uma missionária na China, como a Grace. Mas se você começar a falar de Jesus agora, você já será um missionário ou missionária, na sua casa, na sua escola, no meio de seus coleguinhas, onde você estiver. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Igreja, uma das coisas que melhor a caracteriza em comparação com outras igrejas é o cuidado, o zelo que Itacuruçá tem para com o estudo da Palavra de Deus. Nós temos diversos segmentos na igreja e durante toda a semana, não apenas aos domingos, em que a Palavra de Deus é estudada, é ensinada, é aprendida. A nossa classe, por exemplo, mais de 100 alunos, 102 alunos matriculados, todo domingo 80, 85 pessoas têm participado de momentos vibrantes de estudo da Palavra de Deus.
Então eu estou aqui agora há 17 anos, e 17 anos em que tenho procurado participar das atividades da igreja, procurando fazer o meu melhor para ela e contando sempre com uma participação, um envolvimento, uma alegria muito grande de todos os que comigo convivem, de todos aqueles que compartilham a comunhão desta igreja. Hoje eu quero fazer a você a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é o Salvador e Senhor. E Jesus para mim é o Criador de tudo que existe no mundo e Ele é o meu Salvador. Olha, acho que pode ter sido uma figura histórica que de fato existiu e que teve lá um papel na luta contra a opressão, mas eu não acredito no sentido religioso que empresta essa figura. Como, assim como ele, tantas outras figuras históricas lutaram contra a opressão, a favor daqueles que não têm nada, daqueles que precisam vencer os poderosos, mas não acredito que tenha um sentido religioso, não. Eu acho que Jesus, para mim, é o maior líder que o mundo já conheceu, que a humanidade já conheceu, um líder, um grande líder. Jesus, para mim, é um grande irmão, né? Um irmão evoluído, um irmão que sabe tudo, né? Que você deve seguir como exemplo. Então, para mim, é um grande espírito, muito evoluído. Jesus foi um grande exemplo para a humanidade, né? De perdão, de justiça, e realmente inspirou muita gente boa nesse mundo, e eu realmente o considero uma das maiores expressões da humanidade, né? Talvez você possa fazer algo que o ajude a oferecer essa resposta. Pegue o nome Jesus e, usando a internet, coloque-o no Google, o maior centro de informações hoje do mundo. Se você fizer isso, vai descobrir que há quase 1 bilhão, eu disse bilhão de páginas sobre Jesus, o que é impossível pesquisar em todas elas. Jesus é o nome mais citado, mais mencionado. Você sabia que quando uma revista, isso no mundo inteiro, não tem assunto ou está com baixa tiragem, o que fazem? Põe Jesus na capa que vende. Jesus ainda vende. Mas é claro, eu não quero ficar nesses aspectos secundários sobre Jesus. Quero falar algo muito mais importante para você. Hoje no mundo, há 2 bilhões e 100 milhões de seguidores de Jesus, isto é, 1/3 da humanidade. Mas isso também não deve nos impressionar, porque a pergunta é: que tipo de seguidores são estes 2 bilhões e 100 milhões de seguidores de Jesus? Gostaria de mencionar 2 possibilidades, embora outras tantas pudessem ser referidas. Algumas pessoas seguem a Jesus como se ele fosse alguém que hoje não tem qualquer intervenção, qualquer ação no mundo. Eu chamo a esses seguidores de seguidores deístas, com D. O deísmo, como você sabe, é uma corrente filosófica que vem desde o século XVII, que afirma o seguinte: Deus criou o mundo, deu as regras, as leis da natureza, as leis sociais, como se fosse um relojoeiro que desse a corda no relógio e deixasse o relógio por conta própria, não interferindo mais, não tendo qualquer tipo de ação no dia a dia deste mundo. Esse é o seguidor deísta. Tem um segundo tipo de seguidor,
que eu chamo de seguidor mercantilista, aquele que quer fazer um negócio com Jesus, sobretudo aquele que quer seguir o Jesus taumaturgo, isto é, o Jesus que faz milagres. É até bom lembrar que já ao tempo de Jesus existia esse tipo de seguidor, por isso ele disse: olha, eu não vou mais dar nenhum sinal, fazer nenhum milagre, o único sinal que eu vou lhes dar é o sinal do profeta Jonas, isto é, o sinal do arrependimento. Ao tempo então de Jesus, essas dificuldades ou esses tipos de seguidores já estavam presentes. Tanto estavam que um dia ele reuniu os seus discípulos e perguntou: o que dizem por aí sobre mim? Vão pelas vilas, aldeias e cidades e façam essa pesquisa. Chamaremos hoje isso de uma pesquisa de opinião pública. Os discípulos saíram e voltaram contando o que uns diziam que era João Batista, Elias e outras respostas possíveis. Então Jesus se volta para o seu círculo mais próximo de discípulos e indaga: e vocês? O que pensam ao meu respeito? Para vocês, quem sou eu? Então Pedro, sempre Pedro, com sua coragem, seu vigor, toma a frente e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi a resposta que pôde pavimentar o caminho, humanamente falando, para o surgimento da Igreja de Jesus Cristo. E quando essa igreja surgiu, muitos trabalharam por ela, e um deles foi Saulo de Tarso, depois apenas chamado de Paulo. Paulo deu uma resposta muito próxima da resposta de Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Paulo preferiu chamar a Jesus disso também, mas sobretudo de Senhor. Kyrios é a palavra que ele usa. Quando alguém chamava a outra pessoa que não o César, o imperador de Roma, de Kyrios, de Senhor, ele corria sérios riscos. No entanto, Paulo sempre usa essa expressão para Jesus: Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo chama a Jesus de Senhor Jesus Cristo, está dizendo uma outra coisa essencial. Está dizendo que Jesus é o seu Salvador. Paulo com isso diz que não precisa mais ser um seguidor da lei para ser salvo. Paulo está com isso dizendo que todas as perguntas terminaram sobre a fé. Paulo está dizendo que agora tem alguém que possibilita o seu livre acesso ao Pai. Não são mais as suas ações, não são mais as suas obras, ele agora tem um Senhor. Por isso, mais recentemente, eu gosto muito de uma frase sobre Jesus que foi proferida por um médico chamado Martin Lloyd Jones, da Inglaterra. Disse Martin Lloyd Jones: alguém só pode ser considerado um seguidor de Jesus se está atado a Jesus. Gostei muito dessa frase. E gostei muito também de uma frase de um outro homem, este brasileiro, um amigo muito querido, de nome Elben César, jornalista, pastor da cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Eis o que ele disse de modo magistral e extraordinário: o Jesus ao qual devemos estar atados é o Jesus que tomou sobre si os nossos pecados e nos trouxe perdão, que morreu e ressuscitou, que está assentado à direita do Pai, que colocou debaixo dos pés os estragos da queda e do pecado, e que voltará em poder e muita glória. Este é o único Jesus, não há outro.
fora do Jesus do Antigo e do Novo Testamentos. Qualquer outro seria vulgar e mesmo desnecessário. Esta é, portanto, a pergunta que importa. Quem é Jesus para você? Depois da sua ressurreição, Jesus se encontrou com Pedro, que estava completamente desanimado da vida, sem saber o que fazer porque o seu mestre morrera. Jesus então aparece a ele e faz a seguinte pergunta: aquele Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, amas-me? E Pedro então responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Como ele responde 3 vezes, queria dizer: eu te amo de todo o meu coração, eu te amo de todo o meu entendimento, eu te amo com todas as minhas forças. Você, se fosse perguntado por Jesus, responderia do mesmo modo? Você ama Jesus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de todas as suas forças? Você pode, como o apóstolo Paulo, chamar a Jesus de Senhor, Senhor Jesus Cristo? Eu espero que sim. E que nessa caminhada Deus conduza você. Se precisar saber um pouco mais sobre como ser um seguidor de Jesus, como tê-lo como o seu Senhor e o seu Salvador, nós estamos aqui para caminhar juntamente com você. Vale a pena dizer como Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vale a pena, como Paulo, dizer: Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, porque vale a pena. Em que cidade Jesus começou a pregar? Entre no nosso site, responda esta pergunta e concorra a um exemplar do livro O Amor Andou Entre Nós, de Paul Miller, editora Vida Nova. Serão 3 ganhadores e você pode ser um deles. Participe, deixe a sua resposta em nosso site. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Nosso trabalho na visão de missões, ele foca basicamente esse nosso projeto do FAM, do Fundo de Ação Missionária, onde a igreja contribui com 1,5% do seu orçamento, do que ela recebe de dízimos e ofertas, e também nas ofertas dos irmãos, para sustentar missionários que a igreja envia por ela mesma ou tem parceria com a Junta de Missões Mundiais e Nacionais. Então esse trabalho tem permitido a nós termos aí vários missionários aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na América do Sul, na Ásia, né, levando a palavra de Deus. Vim de uma família carente e, consequência disso, entrei cedo para a vida do crime e, consequentemente, conheci a droga. Foi aí que começou o meu martírio. Fiquei 20 anos na dependência química. Fui morar na rua, praticamente virei um mendigo. Aí eu conheci uma pessoa
que me falou do amor de Cristo e que tinha um projeto que trabalhava com dependentes químicos. Aí, como eu não tinha mais nada a perder, só era o que me restava, eu fui lá. O projeto se chama Cristolândia, em São Paulo. Cheguei lá, fui recebido de braços abertos. Aí, através das ministrações, de testemunhos, tive um encontro com o Senhor Jesus. E aceitei o Senhor Jesus. Uma pessoa se apresentou e falou: olha, Reginaldo, você vai trabalhar com nós, você vai trabalhar com as prostitutas, com os dependentes químicos, com os alcoólatras, com as pessoas, com os mendigos, com as pessoas que... Era eu me olhando no espelho, né? Hoje eu tenho plena convicção, né, que Deus realmente Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele começou na nossa vida. Hoje eu estou na Cristolândia de São Paulo, mas primeiramente eu passei na Cracolândia de São Paulo, onde eu conheci uma das maiores desgraças do mundo, de que fumando uma pedra de crack, Deus tocou no meu coração: filho, você não é deste mundo, onde Ele me mostrou a Cristolândia. Aí então eu peguei e caminhei em direção à Cristolândia, que fica lá em São Paulo. Eles me deram um café da manhã, me deram almoço e perguntaram se eu queria recuperar a minha vida. Eu falei: se for a vontade de Cristo, eu quero. Porque o nosso coração está cheio de saudades da igreja que tanto tem investido e orado por nós aqui. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, nesses tempos que estamos aqui, e temos certeza que vocês fazem parte disso. Queremos realmente colocar nas mãos de Deus e agradecer de coração a todos vocês que oram por nós, que investem em nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar no Convite à Vida de hoje. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. E agora então a minha oração é a seguinte para você: que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Jesus Cristo estejam sempre com você e com toda a sua família, todos os dias da sua vida. Esta é a minha oração. Amém. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.